aí eu quero fazer uma comprovação de que é mesmo na faixa do ultravioleta. Olha a questão 6, que é tipo um gancho com a 5. O elétron do átomo de hidrogênio, ao passar do primeiro estado estacionário excitado para o estado fundamental, emite um fóton. Tendo em vista o diagrama da figura a seguir, que apresenta de maneira aproximada os comprimentos de ondas das diversas radiações componentes do espectro eletromagnético, pode-se concluir que o comprimento de onda desse fóton emitido corresponde a uma radiação na região do... Na realidade, o que foi que eu fiz? Eu fiz um esquema do que vai acontecer. Ó. Ele vai passar de que estado, gente? Do primeiro estado excitado para o estado que? Fundamental. E nós sabemos que quando o elétron passa de um estado excitado para um estado fundamental, ele libera o estresse na forma de fótons. Tá? Aqui está o fóton emitido, excitado para o fundamental, liberou fóton. Ok? Então aí, vamos partir agora. Ó. Tá aí o esquema. E aí o que é interessante? As ondas eletromagnéticas, que é o tema da nossa aula, estão aí mostradas. Eu tinha falado em comprimento de onda, mas eu já coloquei as frequências para facilitar. Ó. As ondas de rádio têm frequências inferiores a 3 vezes 10 a nona. Micro-ondas de 3 vezes 10 a nona, 3 vezes 10 a 12. Até chegar nos raios gamas maior que 3 vezes 10 a nona. Então eu quero confirmar nessa questão a questão anterior, que vai dar na faixa do ultravioleta. Ok? Então vamos lá comigo. Como é que a gente vai fazer? Ele diz que a constante de Planck vale 6 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. 1 elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. E a diferença de energia entre os níveis é dada por isso aí, H vezes F. Então vamos começar. Quando o elétron salta do primeiro estado excitado para o estado fundamental, ó, tem uma regrinha aqui. Não olhe para o sinal dessas energias. Simplesmente trabalhe com a diferença em módulo. Você faz 13,6 menos 3,4. É como se o sinal não existisse, tá certo? Você pega o maior menos o menor, tira o sinal. Então 3,6 menos 3,4, estado excitado para o fundamental, não importa a ordem, gente. É só tirar o sinal e fazer a diferença dos valores, maior menos o menor, sem o sinal. Quando você faz essa diferença, dá 10,2 elétron-volts. Mas você sabe que foi dito no slide anterior que 1 elétron-volt tem quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, o que é que eu vou fazer? No lugar do elétron-volt, está aqui, ó, elétron-volt, eu vou colocar 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos trabalhar a notação científica comigo? Aliás, trabalhar operações com potenciação. 10,2 vezes 1,6, 16,32. Não há necessidade de colocar em notação científica, porque não é a resposta final. Tá? Então ficamos com 16,32 vezes 10 a menos 19 joules. Ok. Se eu tenho a energia, eu consigo calcular a frequência agora? A diferença de energia é H vezes F. Qual é a diferença de energia? 16,32 vezes 10 a menos 19. Qual é a constante de Planck? 6 vezes 10 a menos 34. Vamos fazer a continha comigo? Está multiplicando, passa dividindo. 16,32 por 6, 2,72. E esse menos 34 sobe positivo? 34 menos 19, 15. Agora olhe para a tabela. Atenção, momento muito delicado agora. O Enem está cobrando muito análise de tabelas, análise de gráficos, e alguns alunos estão perdendo a questão porque não estão tendo essa percepção. Então eu quero que você acompanhe aqui comigo. Eu queria que você analisasse esse 10 a 15 aqui. Galera, 10 a 15, ele está entre o 10 a 14 e 10 a 17. Matou a questão. Ó, não se preocupe muito com esse número aqui. Se já estiver em notação científica, todos estão em notação científica, basta você olhar a potência. Então me diga uma coisa, 10 a 15 realmente está entre 10 a 14 e 10 a 17? Então, gente, o fóton emitido é na faixa do ultravioleta. Então está provado que quando o átomo de hidrogênio libera um fóton vindo do estado excitado para o estado fundamental, é na faixa do ultravioleta. Ele não é visível para a gente, mas está na faixa do ultravioleta. Ok? Perfeito. Então vamos agora a uma questão maravilhosa. Questão lindíssima. Questão 6. Na realidade, ela passa a ser a 7, né? A nossa numeração está um pouco trocada. A nossa produção, ela está um pouco atrapalhada. Essa é a questão 7. Mas aí você está na sequência e está acompanhando comigo. Para se produzirem fogos de artifício de diferentes cores, misturam-se diferentes compostos químicos à pólvora. Os compostos à base de sódio produzem luz amarela e os à base de bário, luz verde. Olha só, sódio
amarela. Você já ouviu falar de lâmpadas de vapor de sódio, que é amarela? Beleza. E os de bário, luz verde. Sabe-se que a frequência da luz amarela é menor que a verde. Anota isso aí, gente. Ó, frequência da luz amarela é menor que a frequência da luz verde. Sejam ENA e EBA, as diferenças de energia entre os níveis de energias envolvidos na emissão de luz pelos átomos de sódio e de bário, respectivamente. E VNA e VBA, as velocidades dos fótons. Então você entendeu? Você tem sódio e bário. Frequência do sódio, que é amarelo, frequência do bário, verde. Frequência do sódio menor que a frequência do bário. Ele quer saber as energias. E também a velocidade dos fótons. Então vamos lá. Eita, que coisa linda, fogos de artifício. Você comemorando a sua aprovação, você vai ter que me chamar para o churrasco, eu estarei lá, tá? Fogos de artifício comemorando coisa linda, né, gente? Os mais variados compostos químicos. Então o que é importante? Você já sabe que quando tem aquela queima de fogos, existem diferentes elementos químicos. Cada um produz uma cor diferente. Por quê? Porque os saltos energéticos são diferentes. Saltos diferentes, energias diferentes, cores diferentes, que são frequências diferentes. Não é legal isso? Maravilhosa a física do dia a dia. Então ele quer saber qual é a alternativa correta. Eis as alternativas muito parecidas, maior, menor, igual. Então vamos analisar. Olha como é simples. Você já tinha entendido no capítulo 2 aquela informação que você tem que estar preparado para essa prova, gente. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade. Vou repetir. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas se propagam com a mesma velocidade. A gente pode fazer uma aproximação disso para o ar também. Isso também pode ser verdade no ar. Então, como os fótons se propagam com a mesma velocidade, eu já vejo que a velocidade do sódio é igual à velocidade do bário. Como assim, Carlão? E a frequência do sódio não é menor que a do bário? Ei, não importa a frequência. A velocidade é a mesma. A velocidade das ondas, dos fótons, as ondas são compostas de fótons, é a mesma. Então elas têm a mesma velocidade. Não perca essa questão, tá? E aí, a frequência da luz amarela sendo menor que a do verde, mais uma vez, a famosíssima equação de Planck nos diz o quê? Frequência e energia têm uma relação proporcional. Se a frequência do sódio é menor que a do bário, a energia do sódio é menor que a do bário. Então tá aqui, ó, energia do sódio menor que a do bário. Por quê? Porque a frequência do sódio, que é amarelo, é menor que a frequência do bário, que é responsável pela luz verde. Então qual é a alternativa correta? Energia do sódio é menor que a do bário. Por quê? Porque a frequência do sódio é menor que a frequência do bário. Então, se eu tenho frequência do sódio menor que a frequência do bário, a energia do sódio é menor que a do bário. E as velocidades são iguais, porque eu tenho ondas eletromagnéticas propagando no ar o vácuo, que é a mesma velocidade. Portanto, letra o quê? A. Perfeito? Então vamos à nossa próxima questão. Agora sim, a questão 7. Atenção, atenção. Essa questão é lindíssima. É a questão que quebrou um paradigma na física. Acompanhe comigo, que questão linda. Bárbara ficou encantada, entusiasmada, igual o aluno salesiano, entusiasmo diante da vida, com a maneira de Natasha explicar dualidade onda-partícula. Dualidade? Apresentada nos textos de física moderna. Natasha fez uma analogia, ou seja, uma comparação com o processo de percepção de imagens, apresentando uma explicação baseada numa figura muito utilizada pelos psicólogos da Gestalt. Fantástico! Seus esclarecimentos e a figura ilustrativa são reproduzidos abaixo. A minha imagem preferida sobre o comportamento dual, duplo da luz, é o desenho de um cálice feito por dois rostos. Qual a realidade que percebemos na figura a seguir? Podemos ver um cálice ou dois perfis? Parou! O que você viu? Um cálice. Não, eu estou vendo dois perfis. Nossa, meu Deus, dependendo do meu ponto de vista, se você fechar o olho um pouquinho, você já vai mudar. É a sua percepção que muda. A nossa cinegrafista disse que tinha visto o cálice. O nosso assistente, o nosso fantástico assistente de laboratório, viu os rostos. Então, você vai ver o quê? Depende do seu ponto de vista. Essa é a ideia da dualidade onda-partícula. Vamos aprofundar mais isso. Então, voltando aqui para o nosso texto. Qual a realidade que percebemos na figura?
Podemos ver um cálice ou dois perfis, dependendo de quem considerarmos como figura e qual considerarmos como um fundo. Mas não podemos ver ambos ao mesmo tempo. Aí você diz, eu vi, depois que você soube que tinham dois, né? Então não trapacei. Você só consegue ver um, agora sabe que tem os dois, aí você sabe, tem os dois, porque você já sabe que tem os dois. Mas a priori, a princípio, você só consegue ver um, porque depende daquilo que você escolheu como figura e daquilo que você escolheu como fundo. Mas não podemos ver ambos simultaneamente. É um exemplo perfeito da realidade criada pelo observador, em que nós decidimos o que vamos observar. Parece que teve uma história de um vestido que andou rondando por aí, né? Uns vinham azul, outros preto. Então esse é um exemplo da história da percepção, da maneira como nosso cérebro interpreta as coisas, tá? Mas por que isso está dentro da questão? Pois dependendo do tipo de experiência, ou seja, fundo, tipo de experiência, fundo, revela sua natureza de onda ou sua natureza de partícula, sempre escondendo uma quando a outra é o quê? Mostrada. Então está aí a nossa figura. Diante das explicações acima, é correto afirmar que Natasha estava ilustrando como o comportamento da luz o que os físicos chamam do princípio da... Está aí as alternativas: incerteza de Heisenberg, superposição, complementabilidade de Bohr, relatividade, desordem molecular. Vamos lá. Qual é a resposta? Complementabilidade de Bohr. Atenção, a complementabilidade de Bohr, ela está ao lado da dualidade onda-partícula. Olha o que é que diz a complementabilidade de Bohr. Este princípio diz que aspectos de onda e de partícula se complementam um ao outro, mas não podem ser observados ao mesmo tempo no mesmo experimento. Para que a gente possa entender o que está sendo dito, vem a grande pergunta para você. E aí, a luz é onda ou partícula? Qual é a resposta que você sempre deve dar? Depende do experimento que você realiza com a luz. Quando eu perguntei sobre o cálice e os rostos, você me respondeu dependendo de aquilo como você escolheu, como plano de fundo ou como figura. Então a luz é onda ou partícula? Depende do experimento, do fundo que você quer ver. Em alguns fenômenos, ela é onda. Na realidade, nós estudamos no capítulo 2 todos aqueles fenômenos ondulatórios. Então a luz é onda quando eu estou tendo fenômenos envolvendo difração, fenômenos envolvendo interferência, fenômenos envolvendo polarização. Se a experiência que você está fazendo com a luz envolver difração, interferência ou polarização, a luz vai ser o quê? Onda. No entanto, em outros experimentos que você faça com a luz, como por exemplo da nossa próxima questão, efeito fotoelétrico, aí a luz vai ser partícula. Então, vamos lá comigo. Luz é onda ou partícula? Depende do experimento que é feito com ela. Se forem experimentos envolvendo difração, interferência, polarização, a luz naquele experimento se comporta como onda. Mas se for experimentos envolvendo colisões, que é o efeito fotoelétrico que vamos ver na questão a seguir, aí ela é partícula. Agora nós temos condições de entender o princípio da complementabilidade. O que é que diz esse? Este princípio diz que aspectos de onda e de partícula se complementam um ao outro, mas não podem ser observados simultaneamente no mesmo experimento. Então, em outras palavras, em alguns experimentos a luz é onda, em outros experimentos ela é partícula. No entanto, é necessário estudar a luz baseado nos dois experimentos, para que eu possa entender a luz na sua complexidade. Aliás, não é muito diferente do que acontece, né? Em alguns momentos nós temos justamente que entender a pessoa por inteiro. Às vezes a gente não tem paciência com algumas pessoas porque não estamos o fundo correto. Ou seja, o que é que a gente precisa ver naquela pessoa. Então, mais uma vez, a física entra em campo. A luz pode ser onda ou pode ser partícula. Depende do experimento. Mas ambos são importantes para analisar. Mas nunca os dois ao mesmo tempo. Ok? Então vamos à nossa última questão. Eu trago essa questão maravilhosa para a gente encerrar a parte de ondas. Tinha que trazer com a aplicação do dia a dia. A partir de agora, quando você chegar em frente a uma porta e ela se abrir com a sua presença, você vai lembrar que esse é o fenômeno físico em ação. O senhor Fortunato instalou em sua farmácia de manipulação um dispositivo conhecido como olho elétrico, que é acionado quando alguém passa pela porta de entrada, o avisa da chegada de seus clientes. Na figura a seguir, esse dispositivo está representado esquematicamente. É uma questão para você analisar com muita calma todos os detalhes, até porque envolve assuntos do primeiro ano, da parte de energia mecânica, energia potencial elástica. É uma questão
contextual, pegando primeiro, segundo e até terceiro ano, como a gente vai ver na sequência. Então esse é o esquema básico. Uma lâmpada está acesa, que é a porta, tá? Quando eu falo em porta, gente, seria a porta da entrada de um shopping, por exemplo. Essa lâmpada está permanentemente acesa, tá? E aí, ó, essa lâmpada está jogando radiação em uma placa metálica. Essa placa metálica, os elétrons escapam por aqui, ó. Opa, deixa eu ver se eu entendi. Então, parece que a função dessa luz é retirar elétrons de uma placa metálica. Você já sabe que fenômeno é esse. Quando uma radiação, quando uma luz penetra numa placa metálica, retirando elétrons, nós temos o famosíssimo efeito o quê? Fotoelétrico. Vamos entender melhor o que está sendo dito na sequência. Observe que a luz proveniente de uma lâmpada passa através de aberturas na lateral do portal e incide numa placa metálica colocada ao lado do mesmo. Essa placa, ao ser iluminada, libera elétrons da sua superfície. O fluxo desses elétrons, através do fio, constitui a corrente elétrica que passará na bobina, fazendo-a atuar sobre o braço metálico e que evita o acionamento da campainha. Quando alguém entra na farmácia, o feixe de luz é bloqueado e, com isso, a corrente elétrica no circuito da bobina é interrompida. Dessa forma, a mola, que está destendida e se encontra presa no braço metálico, puxa este e o faz tocar no interruptor do alarme, fechando o circuito do alarme e acionando a campainha. Quando a pessoa acaba de passar pela porta, a luz volta a incidir sobre a placa metálica, a corrente volta a percorrer o circuito da bobina e a bobina atrai o braço do alarme, abrindo o circuito do alarme e desativando a campainha. Levando em consideração o que está descrito no texto da placa metálica, ocorre um fenômeno físico denominado, como já dissemos, efeito fotoelétrico. Só que antes de explicar um pouco mais do efeito fotoelétrico, eu gostaria de voltar para a figura e explicar de maneira simplificada o que está sendo dito no texto. Você observou como o texto é longo? Observou? Esse texto longo não deve lhe aperrear, não. Tá? Então vamos entender de uma maneira bem simples o que está acontecendo aqui. Primeira coisa, a lâmpada está permanentemente ligada. Tá? Quando ninguém passa, ó, não tem ninguém passando aqui na porta, elétrons são retirados daqui. Então preste atenção. Elétrons são retirados daqui e vão passar por uma coisa chamada bobina. Como você ainda vai ver no terceiro ano, essa bobina tem a capacidade magnética de atrair ferro. Então esse braço metálico é atraído pela bobina. Então vem cá, ó. Tá vendo aqui o interruptor de alarme na posição aberta? Então quando está passando eletricidade, essa eletricidade, por fenômenos magnéticos, puxa esse braço metálico. A campainha não toca, está aberta, ó, não tem contato. Percebeu? Então, de novo, enquanto estiver saindo elétrons aqui, a bobina está puxando o braço e interruptor aberto. Não está em contato. Se não tem contato, a campainha não toca. Agora, preste atenção. Alguém vai passar aqui. Vamos imaginar que Bob Marley, com o reggae da Jamaica. One the people, okay? Calma. Então, Bob Marley passou aqui. Não tem mais luz batendo na placa metálica. Não tem eletricidade. Se não tem eletricidade, a bobina não puxa o braço metálico. Então o braço, pela ação da mola, fecha o circuito e a campainha toca. Então olha que legal. Passou alguém, não tem eletricidade, a bobina não puxa o braço, mas a mola puxa e toca a campainha. Diga se a física não é maravilhosa. Percebeu? Lindo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o efeito fotoelétrico, tá? Para a gente encerrar esse capítulo maravilhoso. Então você já sabe que o efeito fotoelétrico... Opa, efeito Joule não, que é isso? Efeito fotoelétrico. É o quê? Retirada de elétrons de uma placa metálica quando se incide radiação. Pode ser luz ou não, tá? A ideia é essa do efeito fotoelétrico. O que é mais importante você saber sobre o efeito fotoelétrico? Atenção, letra D, efeito fotoelétrico. Ele consiste na retirada de elétrons de uma placa metálica quando sobre ela se incide fótons, ou luz, ou radiação de um modo geral. Para que isso aconteça, é necessário que a energia de cada fóton, lembra do HF? Supere a chamada função-trabalho do material. Os prótons e os elétrons ficam unidos. Isso tem a ver com a função-trabalho, que constitui a placa. A diferença entre esses valores constituirá a energia cinética e que os elétrons serão ejetados. Então preste atenção, olha como é simples. Se a energia do fóton superar essa capacidade do átomo segurar o elétron, não tem efeito fotoelétrico. Mas se a energia do fóton superar a função trabalho, o elétron é retirado.
É necessário que a energia do fóton supere a característica do material chamado de fusão-trabalho. Se isso acontecer, o elétron é ejetado, ocorre o efeito fotoelétrico. No entanto, se por acaso o efeito elétrico não se verificar, ou seja, se a energia do fóton não for suficiente para arrancar o elétron, atenção! Basta aumentar a frequência da radiação incidente, ou seja, trocar a cor da luz. Então imagine que eu tenho uma luz vermelha incidindo sobre uma placa e você não está vendo o elétron sair. O que é que você tem que fazer? Trocar por uma luz de maior frequência, ou seja, uma luz violeta. Então imagine, tem uma luz vermelha numa placa metálica. Se você trocar por uma frequência maior, você vai dar mais energia ao fóton. Mais frequência, mais energia. E com mais energia ele não consegue romper aquela função trabalho entre o elétron e o próton? Então lembre, para que o efeito fotoelétrico comece a ocorrer, caso não esteja ocorrendo, é só aumentar a frequência da luz. Por quê que não adianta apenas aumentar a intensidade? Galera, a intensidade da luz é a quantidade de fótons, mas a energia dos fótons continua a mesma. Então não adianta botar uma ruma de fóton incidindo, que ele não vai arrancar os elétrons, porque o que arranca o elétron não é quantidade, é qualidade. Entendeu agora? Qualidade. Maior frequência da luz é mais energia. Então não adianta 1000 vermelhos, basta um violeta, que ele é de maior frequência, mais energia. Aí eu consigo arrancar os elétrons, tá? E você pode calcular então, gente, essa frequência mínima. Como é que você vai calcular essa frequência mínima? Não sei se o gráfico... Dá para ver, cinegrafista, esse gráfico aí por trás? Beleza, então esse é o gráfico padrão do efeito fotoelétrico. Para aqueles que gostam de uma matemática, a energia cinética é HF menos trabalho. Na iminência de fuga, ou seja, eu quero que o elétron saia, energia cinética igual a zero. Faz zero igual aqui, gente. Zero igual a HF menos W. Calculando a frequência, essa é a frequência mínima para retirar elétrons. Então, se você quiser retirar elétrons, você precisa, conhecendo a função trabalho de cada material, basta aumentar a frequência. Se for maior que essa, elétron é retirado. Se for menor que essa, não é retirado. Só lembrando que H é a constante de Planck. Ou seja, a frequência vai depender da função trabalho. Ok? Então eu quero desejar para você um grande abraço. Encerramos a primeira parte do nosso curso. Voltaremos com o nosso capítulo 5, a parte de ótica. Um grande abraço, sucesso!